Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar do nosso último conteúdo aí, da meningite bacteriana aguda, né? Então, a definição: a meningite é uma enfermidade do sistema nervoso central caracterizada pela inflamação das meninges cerebrais, né? Secundária a um agente infeccioso, substância química ou a um tumor maligno, né? Então, a meningite ela pode ser definida como processo inflamatório das leptomeninges, que pode se estender para estruturas adjacentes. Na maioria das vezes, é de natureza infecciosa, embora também possa ser causada por agente irritante introduzido no espaço subaracnoide, o que se denomina a meningite química. A meningoencefalite é uma inflamação que se estende além das meninges, acomete também o encéfalo. A suspeita da meningite bacteriana é de urgência médica. Os procedimentos para estabelecer um diagnóstico rápido da causa específica devem ser estabelecidos prontamente, para que o tratamento seja iniciado de maneira precoce, certo? Então, a mortalidade da meningite bacteriana não tratada é de aproximadamente 100%. E mesmo nos casos tratados, há uma alta morbimortalidade, com consequência neurológica aos sobreviventes, né? Quem sobrevive aí. A epidemiologia, então. A meningite contínua sendo uma enfermidade significante de notificação imediata em meningite meningocócica. 95% são produzidas pelo meningococo e pelo pneumococo. Desde a introdução das vacinas, a gente pode ver uma diminuição desses casos, né? É mais frequente em homens, né, do que em mulheres. Aqui nesse gráfico a gente pode ver que a idade mais propícia, que é 64,4%, em menores de 1 ano, né? Os fatores de risco: ausência da imunidade até os primeiros anos, contato com pessoas enfermas, saneamento, pobreza, raça negra ou indígena e sexo masculino. O modo de transmissão é o contato, secreções ou gotículas de vias aéreas. Risco maior para lactentes e ninhos. Quem que é? Meningococo, a Haemophilus influenza tipo B e o pneumococo, né? Aqui a gente tem algumas faixas etárias, né? Menor de 1 ano, de 1 a 3 meses e maior de 3 meses, qual que é o agente, a etiologia aí mais frequente nessa faixa etária, né? Então, a gente tem a associação do gram com a etiologia, que é o diplococo gram positivo, que é pelo Staphylococcus pneumoniae, o diplococcus gram negativo, que é a Neisseria meningitis, Coccobacillus pleomorphos gram negativo, que é o Haemophilus influenza, Coccus ou Coccobacillus gram positivo, que é o Streptococcus do grupo B, Coccobacillus e bastões gram positivo, que é a Neisseria monocitogenes, né? Então, a meningite, ela pode ter como agente etiológico inúmeros patógenos, né? No entanto, a gente vai destacar duas formas mais comuns, que é a bacteriana e a viral. A meningite virais, elas representam a maior parte do processo infeccioso meninge. Dentre os vírus que comprometem o sistema nervoso central, destaca-se o enterovírus, a varicela zoster, o herpes vírus humano 1 e 2, arbovírus, vírus da cachumba e do sarampo. Além disso, são mais frequentes em crianças de menores de 1 ano, adolescentes e adultos jovens. As meningite bacteriana, os agentes etiológicos variam com a faixa etária, que é essa faixa etária que eu falei para vocês, e as condições de base do hospedeiro. A frequência relativa de diferentes agentes causadores da meningite
tem mudado nos últimos anos em decorrência da utilização universal de novas vacinas, como as vacinas contra a Haemophilus influenza tipo B e o Streptococcus pneumoniae. No período neonatal, aos 2 meses de vida, a bactéria mais prevalentes são as encontradas no canal de parto, principalmente pelo Streptococcus do grupo B, Bacillus entéricos, gram-negativo, que é Escherichia coli, a Klebsiella, a Anistélia, eventualmente o H. influenza do tipo B e cepas não tipáveis. O Streptococcus do grupo B pode colonizar o trato genital da gestante e posteriormente ser causa da infecção grave ao recém-nascido, entre elas a meningite neonatal. Nesse sentido, predominam-se pesquisa do patógeno canal de parto e profilaxia com penicilina cristalínica intraparto, o que reduz significativamente a sua incidência. Os lactantes de 2 a 24 meses de vida, a mais prevalente é o S. pneumoniae, 45% corresponde aos sorotipos 2, 4, 6, 12 e 15, e Neisseria meningitidis, 30% aos sorotipos A, B, C e Y. Antes da cobertura vacinal, o H. influenza do tipo B era responsável pela maioria dos casos de meningite, quase 70% após o segundo mês de vida. Os streptococcus do grupo B ainda são responsáveis por alguns casos de meningite nessa faixa etária, porém a maioria ocorre até os 3 meses. Dos 2 aos 18 anos, a Neisseria meningitidis é a causa mais comum, quase 60% dos casos, sendo pelo S. pneumoniae, 25%, e H. influenza do tipo B, 8%. No Brasil, o sorotipo da Neisseria meningitidis, que apresenta maior incidência, é o C, seguido pelo sorotipo B. Essa epidemiologia pode mudar, visto que a vacina disponível e aplicada nos lactentes na rede pública é contra o meningococo C. O último boletim epidemiológico da doença meningocócica no Brasil foi publicado em 2016 e compreende que nos anos de 2007 a 2013, nele o sorotipo C é predominante em todas as regiões, exceto a Sul, onde 50% dos casos foram notificados com o sorotipo B. A meningite tuberculosa ainda tem incidência elevada no nosso meio, acometendo todas as faixas etárias, mesmo crianças que receberam a vacina BCG. Então, vale lembrar que o risco da meningite fúngica nos pacientes imunodeprimidos ou com traumatismo ou manipulações extensas no sistema nervoso central, né? Então, vamos falar um pouquinho da fisiologia e da patogenia, né? A meningite viral, o vírus pode penetrar no organismo humano pela via inalatória, né? Vamos dar um exemplo aí do vírus do sarampo. E pelo trato gastrointestinal, o enterovírus. E pelo contato com a mucosa, pelo herpes vírus 1 e 2. A partir do sítio de entrada, disseminam pelas vias hematogênicas até o sistema nervoso central, local em que há instalação de diversos segmentos, de acordo com a sua predileção. O vírus varicela zoster, por exemplo, ele apresenta tropismo pelo cerebelo. O herpes vírus 1 pelos lóbulos frontais e temporais, e assim por diante. Dessa forma, as manifestações neurológicas das infecções são bastante variáveis. As meningites bacterianas, geralmente, a colonização na rinofaringe e na orofaringe, e a disseminação da bactéria é por via hematógena, alcançando as meninges. A bacteremia pode originar-se também de um foco infeccioso a outro segmento do organismo. A infecção pode também ocorrer com contiguidade, como após uma celulite orbitária pós-septal.
As bactérias penetram no líquido cérebro-espinhal, por intermédio do plexo coroide dos ventrículos laterais, que ganham o líquido extracerebral e aracnoide. Fatores quimiotáticos iniciam uma reação inflamatória local com a presença do polimorfonucleares. Alguns componentes especificamente estimulam a resposta inflamatória acentuada. As lipoproteínas, lipopolissacarídeos, na parede das células bacterianas, endotoxinas da gram-negativos e ácidos teicoide e peptídeo glicano. A liberação dos mediadores da interleucina, fator de necrose tumoral, pelos leucócitos do líquor, microglia e astrócitos, que potencializam o processo inflamatório. Esses mediadores levam a um aumento da permeabilidade capilar, alterando as propriedades da barreira hematocefálicas. Sequelas neurológicas, como a surdez e déficit visual, são consequência da relação da defesa desacerbada. Ao chegar ao espaço subaracnoide, a bactéria é capaz de gerar vasculite preferencial na base do crânio, o que leva à hipotensão intracraniana, podendo levar a óbito de 12 a 36 horas. Né? Aqui foi igual eu falei, na fisiopatologia, foi igual eu estava falando. Então, frente aos fatores, os mecanismos fisiopatológicos, os fatores de risco para a meningite e da meningoencefalite são infecções das vias aéreas, pneumonia, homa, diabetes, esplenectomia, deficiência do complemento, um TCE com fratura de base de crânio, fístula licórica, rinorreia do líquido, anemia falciforme, tudo isso. Por quê? Porque aqui, vai ter uma colonização da nasofaringe pelo patógeno, vai ter uma bacteremia, que vai levar à multiplicação e liberação de endotoxina, estimulação do sistema nervoso central, vai ter o aristrose do tecido glial, A endotoxina vai estimular os macrófagos monócitos, a produção de citoquinas, ativação das células inflamatórias e do endotélio capilar. Isso tudo já foi falado. Então, o quadro clínico ele vai depender da idade, das horas de evolução. Enquanto mais pequenas são nossos pacientes, mais inespecíficos são os sintomas. Então, a manifestação clínicas em neonatos: episódio de apneia, rechaço alimentar, hipertermia, hipotermia, irritabilidade ou letargo, distresse respiratório ou diarreia, ou pode ter os dois. No líquido cefalorraquídeo a gente vai ver o que? Celularidade, frotes, química, que é proteínas e glicose, cultivo, sorologia do vírus. As manifestações clínicas em lactentes menores: vai ter febre, sinal de inflamação meníngea, pode ser mínimo ou pode estar ausente, que é rigidez de nuca, irritabilidade, letargia, pode estar letárgico esse paciente, anorexia, intranquilidade, fontanela anterior abaulada. Agora, manifestações clínicas em lactantes maiores, pré-escolares e escolares: febre, sinais de inflamação meníngea, que é irritabilidade, cefaleia, náusea, vômito, confusão, dor lombar, rigidez de nuca, fotofobia. E os sinais meníngeos no exame físico, rigidez de nuca, que é o sinal de Brunskinsky e Kern.
Então, assim, o quadro clínico, né? A gente viu que depende, que de acordo com a idade, né, com a faixa etária e também da etiologia aí. Na meningite viral, né, as meningites virais geralmente apresentam-se com menor intensidade e gravidade e sinais e sintomas do que as bacterianas. O prodrômico é composto por cefaleia, náusea, vômito, fotofobia, sinais de irritação meníngea, além da febre e hipotermia. Além disso, pode-se encontrar outras manifestações peculiares ao agente desencadeante, como exantema, parotidite e diarreia. Nos casos de meningoencefalite, verificam-se dessa prostração e irritabilidade até coma, além dos sinais localizatórios, como acometimento dos pares craniais, paresias, plegias ou até crises convulsivas. Na meningite bacteriana, elas podem apresentar de forma semelhante às virais, porém com maior intensidade e gravidade. Em geral, elas apresentam dois padrões clínicos, que é a evolução progressiva de um ou mais dias, né, precedida ou não da febre, e de curso agudo ou fulminante, cujas manifestações de sepse e meningite se desenvolvem rapidamente em horas. A forma rapidamente progressiva está associada ao edema cerebral, né? Então, divide-se os achados clínicos por faixa etária, que foi o que a gente falou, pois em cada um ocorre peculiaridade de grande importância para o diagnóstico. Vamos dar uma relembrada aí. Em recém-nascidos e lactentes jovens, as manifestações gerais são inespecíficas, como a febre ou hipotermia. Também pode ter hipoatividade, sucção débil, gemência, irritabilidade, sinais comuns de vários outros processos infecciosos da faixa etária. Podem evoluir com abalamento da fontanela, crise convulsiva, né? Eles não vão apresentar rigidez de nuca ou sinais de hipertensão intracraniana, pelo fato da fontanela ainda estar aberta. Por esse motivo, a coleta do líquido faz parte do rastreamento infeccioso dos lactentes com febre, sem sinal localizatório até os 3 meses de idade, né? Os lactentes maiores e pré-escolares, as manifestações já se tornam mais específicas, como a febre elevada, vômito, abaulamento da fontanela, alterações sensoriais e manifestações neurológicas, crise convulsiva e alterações dos pares cranianos, sinais de hipertensão intracraniana grave, hiperventilação e bradicardia, ou uma herniação das amígdalas, descerebração e decorticação. Acontecem nos casos em que há uma demora na instituição do tratamento. Escolares e adolescentes. As manifestações não vão diferenciar das encontradas nos adultos, né? Surgindo a tríade clássica, que é de febre, vômito e cefaleia. Outros sintomas também são comuns, como a fotofobia, a letargia, irritabilidade, alteração do nível de consciência. Os sinais meníngeos, né, como a rigidez de nuca, que o Kern vai ser a extensão dolorosa da perna no membro inferior fletida a 90 graus. Brusquinse é a dor, a flexão involuntária da perna após a manobra de flexão do pescoço. São característicos da meningite, mas podem não ser encontradas nas crianças até por volta dos 18 meses. Mesmo em crianças mais velhas e em adultos, podem estar presentes em apenas metade dos casos. Por isso, a ausência desse achado ao exame físico, não vamos excluir o diagnóstico aí da meningite. Então, foi isso que a gente acabou de falar, né? Então, o diagnóstico, a punção lombar, né? Estudo citoquímico, frotes, gram, latex, cultivo, antibiograma, né? Tudo isso a gente vai investigar aí. E a análise do líquor, né? Cefalorraquídeo. Quando vai a meningite bacteriana, a gente vai ter um líquido turvo,
pleurite, né, predomínio de polinuclear, hiperproteinorragia, né, uma hipoglicorragia, né, diminuição da glicose, aumento das proteínas. Na meningite viral, a gente vai ter pouca célula, vai ter predomínio de mononuclear. As proteínas vai estar menor que 100 mg por decilitro e a glicose vai estar normal. Aqui é um quadradinho, que isso daqui é importante vocês saberem, tá? Quando que é meningite bacteriana, viral e a tuberculosa. Isso é muito cobrado nas provas, até as provas de revalida aí, de revalidação de diploma. Isso é importante saber. Então, a meningite viral. O diagnóstico clínico, epidemiologia e o líquido. Se confirmar, cultivo e identificação do ADN, né? 85% de sensibilidade e 93% de especificidade. Isso a gente já falou anteriormente, a suspeita de uma hipertensão intracraniana, endocraniana, a gente já falou isso. Vamos falar do tratamento aí. Então, o diagnóstico, né? A gente sabe que a suspeita da meningite é de urgência médica, é uma urgência médica. O diagnóstico ele deve ser estabelecido prontamente. O ideal é que antes da antibiótico terapia seja realizada uma história clínica minuciosa, o exame físico, testes sanguíneos e a punção lombar para coleta, né? Na suspeita clínica da meningite, a coleta do líquido cefalorraquídeo é obrigatória, mesmo que pela gravidade. A antibiótico terapia tem sido instituída precocemente, mas a primeira coisa que a gente fez é coletar esse líquido aí, né? Esse líquido ele pode variar aí, né, entre o espaço L2 e L4, né? A coleta, o ponto de referência são as cristas ilíacas, então é o ponto da linha que une os pontos mais altos da crista ilíaca aí. Como a gente falou anteriormente, né? Que o diagnóstico ele é feito a partir da análise do material, né? Que a gente deve incluir a bacterioscopia com a coloração de GRAM, dosagem de glicose, proteína, quimiocitológico, né? Como diferencial de celularidade, a cultura, o líquido, a coleta desse material, né? A punção deve ser feita com punção lombar, desde que não seja contraindicado pela presença de alguns dos achados relacionados a seguir, em quem evidência de hipertensão intracraniana e ou papiledema, que não tenha fontanela abaulada, comprometimento cardiopulmonar que impeça o posicionamento para coleta, infecção da pele sobre o local da punção, alteração da coagulação e sinais neurológicos focais. O diagnóstico diferencial, né? Que é a meningite tuberculosa aí que a gente deve estar atento a ela, né? Então, vamos para o tratamento. O tratamento é a administração de corticoide, dexametasona, 0,15 mg por dose a cada 6 horas por 4 dias. Iniciar a primeira dose 20 minutos antes de iniciar a antibiótico terapia. O uso da dexametasona, né? Diminui a perda de audição, as sequelas neurológicas, o tempo de hospitalização. Diminui significativamente a pressão intracraniana, diminui o edema cerebral, ela melhora a circulação, né? E como que a gente faz? No antibiótico terapia nesse RN aí de término, ou mais de 2,5 kg. De 0 a 7 dias, a gente usa ampicilina mais ceftaxima. De 8 a 28 dias é a ampicilina mais a ceftaxima. O que muda é a dosagem, né?
Depois vocês dão uma olhada aí nessas dosagens, nesses medicamentos. Os lactantes de 1 a 3 meses, a gente usa ampicilina mais cefotaxima, de 6 em 6 horas. Os lactentes de mais de 3 meses, pré-escolares e escolares, cefotaxima ou a ceftriaxona, o que tem no sistema. Tá? Lembrando sempre que é o que tem no sistema. Então, empaque com alto risco, etiologia pneumocócicas, né, em menores de 2 anos, não vacinados, meningite sem púrpura, meningite precedida de otite ou trauma. Eles devem receber cefotaxima e vancomicina, tá? Cefotaxima, 300 mg quilopês dia, de 3 a 4 doses, e a vancomicina, 60 mg quilopês dia, em 4 doses. Então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho aqui. Os agentes etiológicos, se for S. pneumoniae, a gente vai usar ceftriaxona ou cefotaxima, ou ainda uma penicilina cristalínica. A Neisseria meningitidis, a gente vai usar penicilina cristalina ou ceftriaxona ou cefotaxima. E H. influenza do tipo B, ampicilina ou cloranfenicol, tá? Certo? A duração do tratamento das meningites não complicadas deve ser de 5 a 7 dias para a meningite meningocócica. De 7 a 10 dias é para a meningite H influenza tipo B. De 10 a 14 dias é para a meningite pneumocócica. Nas meningites de etiologia indeterminada ou para a Neisseria, a duração do tratamento é de 14 a 21 dias. Isso tudo após a coleta, tá? Após a punção aí. Então, a meningite tuberculosa são 5 antibióticos: é isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol e streptomicina. E não tem necessidade de quimioprofilaxia para os contactantes, né? As complicações, tem as precoces e tem as tardias. As precoces é o que? Convulsão, hemiparesia ou sinais focais, hiponatremia, tumefação cerebral, choque séptico e outras. E as tardias, coleção subdural, abscesso cerebral, dano cerebral com retraso mental, sequelas auditivas e afetação psicomotora. Aqui é um esqueminha da quimioprofilaxia, né? Em lactentes, ninhos e adultos. A rifampicina em menor de 1 mês e maior de 1 mês. Qual que é a dosagem e a duração? A ceftriaxona, né? Em menores de 12 anos e maiores de 12 anos. E a ciprofloxacina em maior de 18 anos, né? Que é dose única. E a gente não deve utilizar em mulher embaraçada, né? Lembrando aí da vacinação, né? Que, de acordo com os principais agentes da meningite na infância, há diversas vacinas como profilaxia, né? Que a gente viu o calendário vacinal, que é a H influenza do tipo B, a pneumocócica, a meningo C, né? A meningo B também. Vou lembrar disso.
lembrar aí, pessoal, como que faz o diagnóstico, como que eu acho na meningite bacteriana, na viral, na tuberculosa, né? Esse quadro aqui, ó, as complicações, qual que é o tratamento, né? Esse quadro aqui, principalmente as características do líquor, né? Que os tratamentos, principalmente aí os tratamentos aí pra gente saber diagnosticar, né? Como que vai ser os sinais e sintomas na criança menor, lactente menor, em pré-escolar, em escolar e adolescentes, tá certo? Muito obrigada aí pela atenção de todos aí.